Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano. Sem perder muito tempo, essa aqui é a análise do jogo de reestreia de Hernan Crespo no comando do São Paulo. São Paulo que volta, né, à disputa do Brasileirão depois da pausa do Mundial de Clubes, com uma derrota, né? Derrota, perdeu 2-0 para o Flamengo, partida disputada no Maracanã, aí na tarde deste sábado. Esse vídeo está entrando um pouquinho atrasado, porque a coletiva lá começou rápida, eu parei para assistir a coletiva do Crespo, pegar algumas coisas do que ele ia falar, das explicações que ele ia dar, mas foi uma coletiva bem mequetrefe, podemos dizer assim, não no sentido de perguntas e nem de respostas, mas sim porque claramente o Crespo não tinha nem o que falar, explicar direito, né? Porque, na verdade, esse é um dos motes aqui desse vídeo. Na minha concepção, o resultado de hoje seria perfeitamente normal e compreensível numa situação que não fosse tão desesperadora. Por exemplo, um São Paulo sexto colocado do Brasileirão, um São Paulo com um bom desempenho em casa, um São Paulo que realmente estivesse fazendo um bom papel na principal competição nacional, perder para esse Flamengo de hoje em dia, dito como estrelado e que de fato tem bons valores, de fato é um time que sabe o que fazer com a bola, de fato é um time bem organizado, de fato é um dos favoritos aí à conquista do título, perder para eles no Maracanã não é um bicho de 7 cabeças. Vira um bicho de 7 cabeças pelas circunstâncias. Vira um bicho de 7 cabeças pela herança maldita que o Crespo recebe do Zubeldia, pela herança maldita que o Crespo recebe da montagem do elenco da diretoria do São Paulo. Vira uma herança maldita pela conjectura da temporada 2025 do São Paulo até o momento, que é decepcionante, é fraca, é abaixo da média e, acima de tudo, é frustrante para os seus torcedores. Então, a partir do momento em que a gente vai analisar uma derrota do São Paulo fora de casa para um dos, entre aspas, tá? Bem entre aspas, bichos papões aí do certame nacional, não tem como a gente tirar da equação a valorização de um adversário que, mesmo sendo muito superior ao São Paulo, tanto no aspecto individual, peça a peça, jogador por jogador, tanto no aspecto coletivo, teve dificuldades de atacar e só conseguiu chegar ao gol depois de uma jogada individual de um ex-jogador do São Paulo, um jogador revelado pelo São Paulo, que, de certa maneira, foi ali o fiel na balança para desempatar a equação. Porque até então a proposta de jogo do São Paulo estava sendo muito bem executada e eu arrisco aqui a dizer, tá, que o São Paulo poderia ter apenas condições de sair do Maracanã com um ponto que certamente seria muito comemorado. A gente estaria aqui com outro tom, vocês estariam aí com outra cabeça, vocês estariam aí mais abertos, mais felizes com tudo que aconteceu no Maracanã nesta tarde, tá? Então, vamos lá para o que foi essa partida, tá? Lembrando que aqui no Avante Meu Tricolor não tem gritaria, aqui no Avante Meu Tricolor não tem histeria. Se você quer isso, né, e a gente chegou a ser cobrado por isso que eu tô dando essa justificativa, você tem outros canais aí que fazem esse papel muito bem. Aqui a gente é técnico, né? Ou pelo menos busca ser. Claro que ninguém aqui é especialista em futebol, porque senão eu estaria lá na comissão técnica ganhando muito mais do que eu ganho hoje. Mas a minha visão como jornalista, a minha visão como setorista do São Paulo, que acompanha todos os jogos do São Paulo com um olhar, sim, de imparcialidade, nem tanto embasado pela emoção e pela paixão, pode frustrar muita gente, porque espera gritaria, ofensa. Não é isso que você vai ter aqui. Aqui você vai ter uma coisa mais fria, uma coisa mais impessoal dos fatos, tá ok? Antes, você sabe, eu tenho que pedir encarecidamente que você deixe o like aí no vídeo, tá? Se quiser também pode deixar o dislike se não gostar, fica à vontade, tá? E ajude a gente, ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações
E o mais importante, compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina, tá certo? Se você quiser e se você puder, pense com carinho na possibilidade de se tornar membro aqui do canal Avante Meu Tricolor, né? E aí você, como recompensa, ganha o direito de entrar no grupo de WhatsApp lá dos Avante Lovers, né? Só R$ 7,99 por mês, é claro que só você sabe o quanto as coisas, o quanto os gastos pesam no seu bolso, mas pense com carinho nessa possibilidade, ajude o jornalismo independente a sobreviver. Né? Não fazemos parte de um conglomerado de mídia, não temos apoio financeiro de nenhuma grande multinacional, né? Aliás, o nosso e-mail está na descrição aqui, caso você queira patrocinar, fazer uma ação de marketing, aqui estamos abertos, né? Aí para receber a sua proposta e divulgar o seu produto ou serviço, tá ok? Vire membro, nosso QR Code está na tela, caso você queira fazer uma doação espontânea via Pix, né? E também tem a opção AMEI aqui, que é o coraçãozinho que está nos 3 pontinhos aqui embaixo, onde você também faz uma doação aí esporádica através aqui da própria plataforma, né? Tem também a opção Hype, que já às vezes o YouTube libera, às vezes no ITES. Se tiver liberado para você, gaste aqui com a Avante Meu Tricolor. Ajude o jornalismo independente a continuar sobrevivendo, para que a gente possa continuar se dedicando a esse projeto, fazendo esse projeto crescer cada vez mais. Lembrando que estamos batendo aí os 30 mil inscritos aqui no canal, e quando batermos 50, vamos sortear uma camisa do São Paulo entre os membros do canal, tá? Então você que é membro do canal, ou se tornar membro, quando batermos 50 mil inscritos, vamos sortear uma camisa do São Paulo como um agradecimento aí ao apoio recebido. Ajude o Avante Meu Tricolor. Rapaziada, como eu disse na análise do intervalo, e tá aqui no canal, você pode ver, tá aí nos shorts aí, análise curta de 3 minutos, até porque não temos tempo para muitas explanações ali, com o jogo na beira de começar, é que quando você vai analisar o que foi o desempenho do São Paulo nessa partida, você tem que depende do seu viés, depende do seu ponto de vista. E dependendo do seu ponto de vista, dependendo de como você está enxergando a situação, você pode considerar bom, você pode considerar ruim, você pode considerar horroroso, né? O São Paulo foi para empatar. Por mais que na coletiva o Crespo tenha até ficado bravo com a pergunta, né? Retrucou lá o repórter carioca, que aliás foram 2 repórteres cariocas, um eu identifiquei, foi o Cícero Melo da ESPN, o outro foi um repórter de uma rádio pequena lá do Rio de Janeiro. Infelizmente não anotei o nome, desculpa. Mas os dois perguntaram para ele exatamente isso, né? Você veio para não perder, né? E ele retrucou, ele não confirmou, ele falou que foi o que ele trabalhou, com o que ele tinha na mão ali, dos problemas, blá 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 blá. Mas é óbvio que o Crespo foi pro Maracanã para não perder. É óbvio que o Crespo foi pro Maracanã para tentar jogar por uma bola. É óbvio que o Crespo foi pro Maracanã para tentar sair de lá com um pontinho. Ficou muito óbvio isso, né? Eu disse na análise do intervalo, e repito aqui, 3 zagueiros não é sinônimo de retranca, tá? Não é sinônimo de jogo reativo. E eu não sou necessariamente um grande inimigo da retranca, um grande inimigo do jogo reativo. Eu acho que você tem que jogar, você tem que usá-lo às vezes. É bem plausível você utilizá-lo em várias vezes. Hoje era uma daquelas situações que permitiria você jogar mais reativo, jogar por uma bola, esperar o Flamengo abrir para tentar penetrar, para tentar jogar, para tentar arrumar, né? E foi o que o São Paulo fez, com 2 linhas de marcação, né? Uma com volantes, a outra com os 3 zagueiros, e basicamente tentar, na saída de jogo, correndo ali, alguma surpresa pelo meio campo, com um dos volantes abrindo marcação para abrir, puxando a marcação para abrir espaço para o Oscar, ou, mais propriamente, pelos alas, né? Você puxava os pontas do Flamengo para ataque e tinha o espaço para os alas, né? O Enzo Dias e o Alan Franco, o Enzo Dias e o Cédric Soares conseguirem sair jogando e aí tentar alguma coisa lá na frente, seja buscando uma falta, seja um elemento de surpresa, com alguns dos volantes aparecendo, seja o próprio André Silva. Efetivamente, nos primeiros 45 minutos, como eu falo na análise de intervalo, desculpa ser redundante, gente, mas é o mesmo jogo, né? Então a cabeça não muda 100% baseado só no segundo tempo, né? O São Paulo conseguiu isso, né? Parte disso, 50% disso, o São Paulo conseguiu. O São Paulo teve um desempenho defensivo muito bom. Conforme eu disse lá na análise do intervalo, de novo,
redundância, falando pela 7ª vez que eu uso essa frase, né? Vou parar de usar. A proposta de jogo de São Paulo foi bem executada nesse sentido. São Paulo realmente conseguiu anular as peças do Flamengo. São Paulo conseguiu desestabilizar um pouco a rotação ofensiva do Flamengo. O São Paulo tinha uma boa postura defensiva, e já a gente entra um pouco nos erros individuais, tá? Que foram muitos, principalmente a partir do segundo tempo. No primeiro tempo foi mais o Sabino, ali foi a grande decepção, destoando do resto, realmente meio perdido, mas de certa maneira dando conta do recado, né? O problema realmente foi essa transição de jogo que não funcionou, né? O Oscar muito mal posicionado, o Oscar voltando muito para buscar o jogo, não acho que isso fosse o ideal. O André Silva, coitado, não tem culpa, o André Silva jogando isolado lá na frente, mas aí não é culpa do jogador, né? A bola não chega, né? Mesmo assim, ele, duas falhas do Flamengo ali, uma do goleiro, inclusive, ele consegue ir lá, disputar, brigar e ganhar a bola. O ponto fraco foram os alas, né? Os alas do São Paulo não apareceram no primeiro tempo, né? O Enzo Dias com muita dificuldade de fazer essa transição rápida de jogo. Mas um dos pontos que a gente tem que ressaltar aqui, cara, eu acho que já há uma melhora em relação ao Zubeldia no que diz respeito à tomada de decisão, à ocupação de espaço, à periodização tática. O São Paulo era um time que sabia o que fazer com a bola, o São Paulo era um time que sabia onde se posicionar em campo, seguindo a risca as orientações do treinador, e com isso conseguindo, de certa maneira, desempenhar o seu jogo, que reitera que pode ser o jogo mais feio do mundo, pode ser o jogo mais horroroso do mundo, o jogo que mais te desagrada, aí você que está vendo do outro lado, mas que é funcional dentro da proposta do treinador. Ele não admitiu, ele nunca vai admitir isso, ele sabe onde ele está jogando, né? Ele sabe onde ele está trabalhando, ele sabe que é do São Paulo, um dos maiores times do futebol brasileiro, que geralmente não perdoa esse tipo de postura, né? O brasileiro não gosta, né? Tem uma aversão a isso, né? Principalmente num time gigante como o São Paulo. Mas, de certa maneira, funcionou, né? A partir do segundo tempo, as coisas mudam um pouco. A partir do segundo tempo, a gente vê um São Paulo mais exposto. Eu acho que a bronca no intervalo surtiu bastante efeito, porque a partir daí os dois alas aparecem mais no jogo, criam mais volume de jogo, o São Paulo se lança mais à frente, o Marcos Antônio saindo mais das funções defensivas, aparecendo realmente como esse elemento de surpresa. Não estou falando aqui que funcionou, que foram bons na partida, estou falando que a proposta mudou. E talvez o pensamento inicial do Crespo, no intervalo ele conseguiu arrumar isso, e o São Paulo vai. Até os 15 minutos, até a hora do gol, nós vamos falar aqui, o São Paulo estava tendo boas aparições no jogo, estava tendo boas aparições na área do Flamengo, algo que não aconteceu no primeiro. Né? Já estava conseguindo chegar no terceiro terço, no terço final do campo, já estava conseguindo quebrar linhas, já estava conseguindo fazer uma articulação melhor, rotacionar um pouco mais as suas peças ofensivas. Aí veio o gol, que foi tudo por água abaixo. Não foi culpa de ninguém, né? Ali uma espirrada ali, uma jogada do Bruno Henrique, um rebote, a bola sai, o Luiz Araújo estava sozinho, acerta um chute que, né, convenhamos, um golaço, não tem outra definição, golaço mesmo, não comemora, e no final o tonto do repórter da transmissão vai lá e pergunta pra ele se ele tava pedindo desculpa. É impressionante como tudo desse time gira em torno deles, né? Eles acham que, né, o Luiz Araújo falou, não, meu camarada, é que eu fui revelado lá, eu sou São Paulino, pô. O cara teve que responder o óbvio, né? Porque o tonto do repórter achou que era ele pedindo desculpa à torcida pela eliminação do Mundial. E já eu vou falar de Mundial, porque eu acho que tem um pouco a ver, né? Eu acho que dá pra casar algumas ideias. Mas vamos terminar o jogo, né? O São Paulo sentiu o gol, não era diferente. A partir daí, o Flamengo encampou de vez o seu favoritismo na partida, se arriscou menos ao ataque, e até como forma de se poupar fisicamente, não necessariamente com medo do São Paulo, ou segurando o resultado, do que seja. A gente via claramente que tinha muitos jogadores do Flamengo cansados mesmo, cansaço físico, né, deles terem jogado lá
a competição, voltado, sem férias, né? Diferente do São Paulo, que era um time bem descansado, um time que teve férias, um time que descansou, um time que vinha só treinando. E aí que eu acho que dói um pouco, né? Porque a partir daí o jogo muda muito de panorama, né? A gente viu um São Paulo disciplinado, um São Paulo tático, um São Paulo, cara, cumprindo as riscas, a seu planejamento, sua proposta de jogo, e a partir daí virou um Deus nos acuda. E que aí sim, com o dia ruim de algumas peças, começou a pesar consideravelmente, né? Então você tinha um Marcos Antônio com essa liberdade ofensiva, mas improdutiva. Você teve um Sabino errando mais do que deveria. Um Alan Franco numa saída de bola horrorosa pela direita hoje. Horrorosa. Errando bola fácil, dando o combate na hora errada. Sabe, chegando atrasado nos lances. Quando você tem uma coesão tática, e o Pablo Maia, né? Antes de eu continuar aqui, o Pablo Maia que também despencou fisicamente no segundo tempo, ficou ali realmente como um volantão brucutu, espirrando bola pra tudo quanto é lado. Então, toda aquela coesão tática do São Paulo, aquela coesão, aquela unidade como time de futebol, tipo, se perdeu, se diluiu. E aí, é claro, ele coloca o Ferreirinha em campo, ele coloca o Rian Francisco em campo, ele coloca jogadores em campo que, de certa forma, até conseguem dar uma dinâmica ofensiva para o São Paulo, mas muito longe do ideal, né? Muito longe do ideal. O São Paulo foi um time que se lançava ao ataque sem nenhum tipo de organização, correndo altos riscos defensivos, né? Como eu disse aqui, né? Sorte que o Flamengo não estava num dos dias mais inspirados, né? Tirando o Luiz Araújo, claro que esse sim, né? O Alan Franco não deu conta de marcar, o Sabino muito menos, né? O Arboleda estava como o homem mais centralizado ali, foi o único que conseguia no mano a mano vencer o Luiz Araújo nos duelos. E aí lá nos acréscimos, quando a coisa já caminhava para a derrota, o Luiz Araújo de novo, jogada individual, sai, bate, o Rafael espalma. Eu vi muito da imprensa carioca agora, falando assim, não, porque o Rafael salvou de uma goleada homérica, fez 1 milhão de defesas, não sei o que, tal. Eu acho que é justo, tá? Eu acho que é justo você enxergar o jogo por essa ótica. Como eu disse, quando você tem um time reativo, a impressão que dá é que tava, sufocando, que tava em cima, tal. Não foi necessariamente a minha impressão da partida, tá? Mas isso, como eu disse, isso é um vídeo de opinião, da minha opinião. E eu aqui nem tô sendo São Paulino, sabe? Nem tô sendo aqui um viés São Paulino de defesa da atuação. Não, pura e simplesmente eu não vi esse rolo compressor todo que foi falado. É claro que o Rafael fez defesas importantes. É claro que o Rafael foi sim uma das melhores figuras no jogo, né? Isso tem que ser falado. Mas para mim muito mais longe do volume de jogo propriamente ofensivo e opressor do Flamengo, e muito mais pela disposição tática do São Paulo, que permitiu a aproximação do Flamengo até em demasia ali, nas suas linhas, né? E diante disso, né, dá essa impressão realmente, né? Não foi o que eu vi, tá? Não acho que o Flamengo poderia ter enfiado 5-6 no São Paulo hoje. Não, muito longe disso, né? Muito longe disso. Então, de certa maneira, como eu disse na introdução do vídeo, eu acho que o saldo, claro, é negativo pela derrota. Nenhuma derrota você tira algo negativo, mas, de certa maneira, a esperança não morre. Não sei se vocês me entenderam. Eu acho que o time progrediu em algumas coisas em relação ao Zubeldia. Agora, a gente tem que ressaltar as opções humanas, né? As peças que o Zubeldia tem para colocar. O Zubeldia, agora para até perder esse costume, né? As peças que o Crespo tem para montar o que ele tem na cabeça podem não serem boas o suficiente para isso, né? O time do São Paulo é um time fraco. O time do São Paulo é um time enfraquecido. Não é time para ser rebaixado, como falaram, como os defensores do Zubeldia pregavam, mas também não é um time que desfalcado hoje, como teve desfalcado do Lucas, como teve desfalcado muito tempo do Oscar também, que sem as suas estrelas transmite confiança para a conquista de resultados excelentes. Eu disse excelentes, eu não disse bons. Bons resultados eles podem vir com qualquer time que seja, desde que haja disciplina, desde que haja empenho, desde que haja motivação e desde que haja luta e trabalho para isso. E o que eu vi hoje do São Paulo foi um time com luta e trabalho.
Eu acho que a gente pena ainda, a gente olha tudo com uma ótica pessimista, apocalíptica, muito por conta da herança maldita que o Crespo recebeu e de como o São Paulo vinha atuando antes da parada. Hoje, a recomposição defensiva do São Paulo foi boa, como eu disse, tirando ali já no final do jogo, né, na reta final do segundo tempo, quando aí sim o físico... É claro, a gente espera que o São Paulo, vindo de uma parada, vindo de um período de descanso, tivesse um físico melhor, mas existem questões clínicas aí do Pablo Maia, que eu não vou entrar em questão. Para mim ele foi o que mais ramelou ali na reta final do jogo, e claramente era cansaço, claramente era desgaste físico. A questão dos zagueiros também, um pouco perdidos ali no final, mas foi uma coisa muito mais pro final do jogo, quando você tava ali tentando um abafa que não é um abafa, né? Abafa, não, é um abafa, uma coisa leve, porque realmente, né, não foi com esse ímpeto todo. Mas foi ali muito mais, eu vi isso no São Paulo. Eu vi um time que tá com disciplina, eu vi um time com aspiração, com vontade. Recomposição defensiva melhorou bastante. A transição de jogo, apesar de falha, ela existe, né? Os jogadores sabem o que fazer com a bola, sabem tocar, sabem explorar espaços, sabem ocupação dos setores em campo, coisas que a gente deixou de ver com o Zubeldia. Essa que é a verdade. A reta final do Zubeldia foi terrível nesse aspecto. Você tinha um time meio à la vontade, um time perdido taticamente dentro de campo. E hoje não. Hoje o que eu vi é que, pelo menos com jogos contra equipes menores, com menos poderio do que o Flamengo, o São Paulo não vai passar sufoco, o São Paulo não vai ter problemas, né? Foi um São Paulo que atraiu o Flamengo o tempo inteiro para suas linhas, propositalmente, sabendo o que fazer, você entendeu? Sabendo como se defender. E com o Zubeldia isso não acontecia. Eu lembro muito do jogo com o Náutico no Morumbi, agora, pela Copa do Brasil, jogo de ida aí, da fase, da terceira fase, em que lá nas redes sociais eu alertava isso, falava, olha como o São Paulo atrai os adversários para perto de si. E você não via que era algo tático, que era algo trabalhado, que era algo proposital. Era algo que a circunstância do jogo permitia ao adversário, por conta da ineficácia do treinador, por conta da insistência do treinador. Hoje a gente viu o São Paulo começando no 3-6-1, mas em determinado momento indo para o 4-3-3 com os alas, em determinado momento indo para o 4-4-2. Houve muita alternância tática, houve um sinal positivo, um sinal de esperança. Eu acho que no final o torcedor São Paulino tem que se apegar a isso, a esperança, né? Ver esses reforços que vão chegar, né? Tá aí o nosso glorioso Gonçalo Tapia, que desembarca nessa segunda-feira. O lateral direito que vir, o São Paulo precisa de se for realmente jogar dessa maneira, precisa de um lateral com mais vocação ofensiva de jogo, né? Ver se o Wendel recupera o futebol, né? Apesar que o Enzo Dias de novo foi muito bem, né? Errou no primeiro lá, a saída de bola no segundo tempo ele foi bom, jogou bem pra mim. Então, assim, existem formas de solucionar isso com reforços que são fáceis, né? São fáceis, né? Mas, de certa maneira, foi uma reestreia do Crespo dentro do esperado, como eu disse, né? E é aqui que eu vou fazer o link com o Mundial. Eu não sei se depois de um mês assistindo o Mundial de Clubes, a gente fica mais... Eu vou usar aqui um paralelo, tá? Vou abrir aqui o parênteses, né? Eu sou fã de cinema de terror. Eu gosto de filme de terror. E nos últimos dias eu venho, por conta de um projeto que eu tô tocando aí, com um amigo meu que tem um canal no YouTube e tal, que eu nem vou falar aqui, não vou fazer propaganda para que você aí do outro lado não se irrite. Mas, por conta desse projeto, eu ando revendo muitas produções italianas, produções japonesas, hardcore, sabe, extremas mesmo, sabe, com muito gore. Não sei se você sabe o que significa gore aí, né? Aqui o público aqui é de futebol, não sei, né? E a gente fica um pouco insensível, né? A gente fica um pouco insensível, né? A gente olha e fala assim... Hoje eu me peguei pensando nisso porque eu vi o lance lá do menino lá, do Ayrton Lucas, né? O lateral do Flamengo, quando ele toma a porrada lá com o Enzo Dias, né? Os dois se trombam e ele tem um corte profundo na perna
E o narrador da transmissão, nossa, que imagem chocante. Alguns colegas jornalistas também no Twitter, meu Deus, nossa, me assusta, não sei o que. E aquilo ali, eu ando vendo tanta produção de terror, hardcore, gore, slasher, que eu olhei e falei, pô, sanguinho. Mas não foi que foi algo leve, óbvio que não foi. É que a minha cabeça, ultimamente, ela tá bem acostumada com cenas fortes e com cenas chocantes, né? Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso que depois de um mês de Mundial de Clubes, onde a gente viu os times brasileiros jogarem com os europeus, todos na retranca, todos esperando, jogando por uma bola e tal, até o Palmeiras com o Porto, né? O Palmeiras jogou assim com o Porto, que é uma porcaria, um lixo, né? Eu não sei se eu fiquei insensível sobre isso, entendeu? Não sei de verdade. De olhar para esse jogo que o São Paulo apresentou hoje no Maracanã e falar assim, o Flamengo é o time mais forte mesmo, tá bom. Então eu não sei, sinceramente, se sou eu que tô insensível. Não sei de verdade. Pode ser que seja. Pode ser que você que tá aí do outro lado falou assim, cara, como que você conseguiu ver tantas qualidades assim nesse time do São Paulo? Jogo horroroso, o jogo foi uma porcaria. E aí é aquela coisa que foi o primeiro, né, gente? Foi o primeiro. Eu bato na tecla da herança maldita, eu acho que o São Paulo recebeu... O São Paulo não. O São Paulo também, mas o Crespo recebeu uma baita herança maldita nas mãos. Não só porque o trabalho do Zubeldia era catastrófico, mas as circunstâncias, time na beira do Z4, sem vencer no Brasileirão, 4 jogos agora sem vencer no Brasileirão, uma sensação de fim de feira, né, terrível. E foi só o primeiro jogo, então tem muita coisa para evoluir ainda, tem muita coisa para acontecer ainda. Eu acho que muito da disciplina tática que a gente viu do São Paulo hoje vem desse período de treinamentos. Ele deve ter treinado o time muito bem para essa partida, assistido os jogos do Flamengo no Mundial. Pelo menos ele passou essa impressão para mim. Por isso que eu falo, a pergunta que a gente tem que fazer seria assim com o Zubeldia? Não sei, é um exercício de raciocínio bem interessante, na verdade, né? Então, no final, é óbvio, a gente fica com esse gosto de guarda-chuva na boca pela derrota, da forma como foi, os gols saíram no segundo tempo, um gol do Luiz Araújo, mas, como eu disse, é o primeiro jogo, eu vi progressos, eu vi avanços em relação ao Zubeldia, eu vi um São Paulo mais disciplinado, taticamente, repetindo aqui, e eu acho que tem uma esperança, acho que tem esperança pro futuro, eu acho que o futuro, ele é promissor, não no sentido de bater campeão, no sentido de enfileirar conquistas e de ter uma arrancada histórica no Brasileirão que vai levar o São Paulo lá pro primeiro lugar, mas pelo menos para não ser rebaixado. Eu acho que no fundo é o que todo torcedor do São Paulo espera, só não cair pra Série B, tá ótimo. Para finalizar, sobre jogadores, eu acho que realmente o Crespo viu que o Sabino não dá. Realmente o Sabino destoa muito do restante da zaga do São Paulo. Não entendi ele ter preterido o Ferrarese, né? Ele treinou com o Ferrarese meio que a semana inteira. Chegou hoje na hora do jogo, ele meteu. É claro que ele não ia deixar o Arboleda no banco, né? Mas ele poderia repetir a esquematização do Zubeldia, que estava dando certo, pelo menos. Por mais que o São Paulo estivesse tomando muitos gols, mas claramente o Ferrarese tem uma qualidade melhor que o Sabino, e o Alan Franco estava jogando bem pela esquerda. Hoje o Alan Franco na direita não foi nada bem. Não vou chamar de desastre, né? Nem ele nem o Sabino. É claro que eles tiveram bons momentos na partida, não foram um desastre total. O cachorro vai latir porque estouraram o rojão aqui, tá? Mas ficaram aquém, ficaram devendo, ficaram abaixo. A rotação estava mais baixa que os outros, a do Alan Franco no segundo tempo, principalmente. E o Pablo Maia, realmente, essas questões físicas precisam ser melhor avaliadas, né? Essas questões físicas precisam ser melhor vistas lá dentro do São Paulo. Para mim é um jogador que está sentindo muito essa questão. A recuperação dele, desde que ele voltou, ele não está aguentando jogar em alto rendimento por muito tempo, né? Ele começa a pichotar demais com o passar do jogo. Não sei, alguém lá dentro do São Paulo precisa ter uma reunião lá no São Paulo e ver, fazer bateria de exame lá, ver o que acontece com ele, né? O Oscar jogou no lugar onde eu acho que o Oscar tem que jogar. É claro que
contra outro adversário, lembra do Mundial de Clubes, né? Eu tô anestesiado ainda. Mas assim, talvez contra adversários mais fáceis, e com a entrada do Lucas, com a entrada do Ferreirinha, com a entrada do maior força ofensiva, a marcação se dilua um pouco, o Oscar tenha mais espaço, mas jogou onde tem que jogar, né? Não espetado na ponta esquerda, como o Zubeldia metia, ou de segundo volante, né? Jogou bem no espaço onde ele tem que ocupar mesmo. E eu gostei do Enzo Dias no segundo tempo. Eu acho que começou razoável no jogo, mas melhorou bastante, entendeu o posicionamento, entendeu o que ele tinha que fazer. É claro que a execução pode não ser a que você queira, o que eu queira, mas dentro do que tinha ali, ele atendeu bem, né? Gostei do Alisson. E é isso, né, gente? E o Rafael realmente é um goleiro que é pra ficar no São Paulo muitos anos ainda. O gol não foi culpa dele, nenhum dos dois, afinal, né? Nenhum dos dois gols foi culpa dele. De fato, ele fez defesas importantes, como eu disse aqui. Nada, pra mim, mudasse o resultado também, né? Mas, como eu disse, eu fiquei esperançoso. É um começo de trabalho, gente. É o primeiro jogo. Não dá pra analisar essa derrota como analisar uma derrota pro Vasco no Morumbi, que era um cenário que o treinador estava muito tempo ali, sem mostrar resultado, dentro de casa, contra um time muito mais fraco que o Flamengo, né? Ou uma derrota pro Mirassol, por exemplo. Não dá. É outro, como diz o apostador deles lá, o jogador do elenco deles lá, é outro patamar de fato. E a gente tem que analisar as coisas jogo a jogo, realmente. Tá certo? Fica aí no Avante Meu Tricolor, tá? Todas as informações do jogo, você entra lá, www.avantebeutricolor.com.br. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Beijo do gordo, tchau.